fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões, revisando o conteúdo. Hoje nós estamos aqui para revisar um pouco com vocês de teoria, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem da vida. Como surgem os seres vivos, né? Normalmente eu costumo dizer para os alunos, tá, gente, que essa foi uma das primeiras perguntas que os cientistas e filósofos, né, tentaram elucidar. Como surgem os seres vivos, né? Nessa primeira fase da origem da vida, veio aí à tona, né, duas teorias. A teoria da biogênese e a teoria da abiogênese, tá? Eram teorias contrárias, tá, gente? Que tentavam responder a essa pergunta. Como surgem os seres vivos, tá? Hoje, nessa aula teórica, nós vamos revisar um pouco a respeito da teoria da abiogênese, beleza? Então vem para cá pro quadro, vamos revisar um pouco, ó. Percebam, a palavra abiogênese, a gente pode traduzir ela ao pé da letra, tá? O termo abiogênese, ó, esse A aqui significa não, o bio quer dizer vida, e o gênese, início ou formação. A biogênese, a formação da vida a partir de algo que não tem vida. Esse termo abiogênese, então, pessoal, faz referência à teoria conhecida como teoria da geração espontânea. Teoria da geração espontânea. Olha que interessante, pessoal. Essa teoria da geração espontânea, teoria da abiogênese, admitia que os seres vivos poderiam surgir espontaneamente, a partir da matéria bruta. Olha como é importante que a gente venha a elucidar se essa visão estava certa ou se essa visão estava errada. Durante muito tempo, tá, gente, se acreditou nessa visão da abiogênese que essa visão estava certa, tá? Imagine, os povos do Egito Antigo, eles acreditavam que a partir da lama surgiria espontaneamente o lodo. E a partir do lodo que estava presente naquela lama, iria haver a formação de um girino. Então, mostrando aí a ideia da geração espontânea, tá? Imagine, um outro ponto importante para citar para vocês. Imagine, no passado, tá? As pessoas acreditavam que se você jogasse uma carne no ambiente, uma carne fresca fosse jogada assim no meio, depois de um tempo iam surgir larvas naquela carne, e as pessoas acreditavam fortemente que aqueles vermes que iam aparecer na carne, eles estariam surgindo por geração espontânea. Isso é o que defendia essa teoria, tá, gente? A teoria da abiogênese, ela existe desde antes de Cristo, tá, gente? Então, um dos primeiros mais antigos que se tem conhecimento, né, a ter defendido a ideia da origem espontânea, foi Aristóteles. Deixa eu colocar aqui o nome dele para vocês, ó. Aristóteles. Ele viveu até 322 anos antes de Cristo. E foi um dos primeiros, um dos mais antigos, se tem conhecimento, a gente a defender a origem espontânea para seres vivos. Aristóteles, pessoal, ele era um estudioso da reprodução dos animais. É um filósofo grego, né? A gente estuda Aristóteles quando está trabalhando conteúdo de filosofia, né? Quando está estudando conteúdo de filosofia. Filósofo grego que viveu até 322 anos antes de Cristo, era um estudioso da reprodução animal. Gostava de ver os animais reproduzindo e tentar entender como é que acontecia essa reprodução. Óbvio, tá, gente? Com todas as limitações de uma pessoa que viveu nessa época, né? Até 322 anos antes de Cristo, tá certo? Aristóteles, em seus discursos, chegou a defender a origem espontânea para seres vivos, para animais, tá, gente? Principalmente os menores. Ele estudava os seres vivos, estudava a reprodução dos animais. Quando chegava aos animais bem pequenos, ele não conseguia entender direito como é que eles reproduziam, porque ele também não conseguia ver direito como é que eles reproduziam. E ao mesmo tempo esses animais surgiam aos montes na natureza, tá? Então ele chegou a defender essa visão da abiogênese, tá, gente? Não fez experimento, não fez demonstração, mas defendeu essa ideia em seus discursos. Detalhe, pessoal, Aristóteles tinha muitos seguidores, né? O que ele falava, normalmente esses seguidores disseminavam essa informação. Isso ajudou bastante a dar
força a essa visão da abiogênese no passado, tá? Durante mais de 2000 anos, tá, gente, a da abiogênese, a tendência era se acreditar mais nessa visão do que na visão da biogênese. Demorou para se comprovar que biogênese é que estava certo, tá, gente? Um outro nome importante que a gente pode citar aqui dessa abiogênese, tá, pessoal? É Van Helmont. Escreve assim, ó, Van Helmont. Ele viveu nos séculos, ó, 16 e 17. Jean-Baptiste Van Helmont. Van Helmont, gente, era um médico de Bruxelas que resolveu reunir a sociedade da época, nessa época em que ele viveu aí, e afirmou ter descoberto a fórmula da vida. Ele descobriu uma receita que seria suficiente para a formação de seres vivos, ou surgimento espontâneo de seres vivos, tá? A receita era a seguinte: pegava-se um quarto, né, limpo, né, todo desocupado, colocava-se no meio desse quarto, né, uma camisola usada, jogava-se por cima dessa camisola usada um pouco de trigo. Alguns autores citam que colocava-se um pouco de queijo também, mas como não é todo autor que cita, eu não vou colocar isso aqui na explicação, tá? Fechava-se esse quarto e aguardava-se 21 dias. Perceba, camisola usada, um pouco de alimento, quarto fechado por 21 dias. Após 21 dias, surgiriam ali seres vivos, animais pequenos, né? Insetos, aracnídeos, ratos poderiam aparecer ali, né? Pequenos animais surgiriam espontaneamente, segundo a visão de Van Helmont, tá, gente? Isso não chegou a ser um experimento, tá? Isso foi uma tentativa de demonstração dessa visão da abiogênese, tá bom? Alguns anos depois, tá, pessoal? Alguns anos depois, sim, tem muito aluno que pergunta para mim: ô Jean, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver uma camisola usada com esse procedimento de Van Helmont? Os adeptos da abiogênese, tá, gente, eles acreditavam muito num princípio ativo, um poder vital, um poder capaz de originar um ser vivo espontaneamente, né? Para Van Helmont, a camisola que passou um tempo em contato com o corpo humano, ela levaria consigo, né, esse princípio ativo, esse poder vital, o poder capaz de originar um ser vivo espontaneamente, né? Então acreditou-se, durante muito tempo se acreditou nessa visão do poder vital do princípio ativo. Então, para Van Helmont, a camisola usada tinha muito a ver com o fato de levar consigo o princípio ativo, o poder vital, tá? Vem para cá. Mas um grande nome, tá, gente? Esse aqui é o último que eu vou citar para vocês. Vou citar os 3 maiores defensores dessa visão da abiogênese. Um dos grandes nomes e o último, o mais recente, digamos assim, né? John Needham. John Needham. John Needham, pessoal, viveu no século XVIII, ó. Esse aqui, ele fez um experimento para tentar comprovar a abiogênese, essa teoria a qual ele defendia, né? Então, John Needham, nessa época, tá, gente, vale a pena chamar a atenção de vocês, no século XVIII, os experimentos para tentar comprovar a biogênese e a abiogênese envolvia análise de micro-organismos, tá? Os micro-organismos foram descobertos no século XVII por Leeuwenhoek, tá? E a partir do século XVII, ou seja, a partir do século XVIII, no caso, né? Foi descoberto no século XVII, no século XVIII, quem quisesse comprovar a biogênese ou a abiogênese tinha que fazer experimento envolvendo micro-organismos. O que é que John Needham fez? John Needham pegou um caldo nutritivo. O caldo nutritivo é o que hoje a gente costuma chamar nos laboratórios de meio de cultura. John Needham pegou um caldo nutritivo, ferveu por pouco tempo, cerca de 30 minutos, e depois de resfriar, deixou o caldo fechado, em recipientes fechados com rolhas. Olha a visão de Needham para essa época. O caldo nutritivo seria um caldo propício para a proliferação de micro-organismos. Teria ali o meio suficiente para essa proliferação. Para Needham, se ele fervia por 30 minutos, ele mataria todos os micro-organismos que estariam ali. Se ele fechava o recipiente depois com rolha, ele não deixaria entrar novos micro-organismos. Se depois de alguns dias surgissem micro-organismos no caldo, eles teriam que ter aparecido ali por geração espontânea. E olha, gente, apareciam micro-organismos nesse caldo após alguns dias. Então, com isso, gente, Needham conseguiu comprovar que realmente a abiogênese estava certa. Isso convencia bastante na época, tá, gente?
Pessoal, só para a gente elucidar melhor a ideia para vocês, hoje eu estou falando só da teoria da abiogênese, tá? Mas é impossível eu deixar de citar para vocês que essa teoria ela foi comprovado que ela estava errada no século XIX. Pasteur foi quem provou que essa teoria estava errada, quando Pasteur, através do seu experimento, comprovou a teoria da biogênese, tá? Nesse mesmo século, século XVIII, Spallanzani criticava alguns experimentos que foram realizados por Needham, tá? Spallanzani criticava o aquecimento por tempo curto, ele achava que o tempo de aquecimento tinha que ser muito maior, tinha que ser dobrado pelo menos esse tempo de aquecimento, e ele criticava principalmente o fato dos recipientes serem fechados com rolha. Para Spallanzani, os recipientes teriam que ser hermeticamente fechados. A visão de Spallanzani, gente, eu não vou comentar totalmente agora, só numa próxima aula sobre biogênese. Mas a visão de Spallanzani estava certa, mas Spallanzani não conseguiu provar que não existia princípio ativo, por isso que ele não conseguiu derrubar essa visão aqui. Então, Needham, tá, gente? Esses adeptos aqui são os maiores adeptos da teoria da abiogênese. Essa abiogênese só viria a ser derrubada completamente, né, com as comprovações feitas a partir dos experimentos de Pasteur. Isso só no século XIX, tá? Então, durante todo esse tempo aqui, se acreditava nessa visão da abiogênese. A maioria, né, das pessoas tenderia a acreditar mais nessa visão da abiogênese, tá, pessoal? Imagina, como é importante a gente provar que isso aqui estava errado. Gente, no século XVII, médicos defendiam, alguns médicos, né, defendiam a visão de que vermes surgiriam espontaneamente no intestino do paciente. Como é que você vai tratar uma doença? Como é que você vai se prevenir de uma doença se ela surge espontaneamente, tá? No passado, os médicos sequer usavam luvas para fazer procedimentos cirúrgicos. Sequer lavavam as mãos, muitas vezes. Tá? Para que lavar as mãos, utilizar luvas, esterilizar instrumentais se os micro-organismos surgem espontaneamente? Entendeu a ideia? Foi muito importante provar que a abiogênese estaria errada, mas essa comprovação só viria no próximo século, né? No século XIX, tá? Com os experimentos de Pasteur. Hoje eu não vou falar sobre ele, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre abiogênese. É uma aula sobre o tópico origem da vida, um assunto importante, já foi abordado em provas do Enem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Se inscreve no nosso canal, né? Vamos juntos estudando. Eu, você, até a sua aprovação.